Oi, tudo bem? Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que existem muitos tipos de mitologia, mas a mais destacada são a mitologia romana, mitologia grega, nórdica e a egípcia. Quem quiser acrescentar mais um, bem-vindo. Mas nesse exato momento estamos no canal do Foco na História e a gente vai focar em mitologia nórdica, porque na realidade eu nunca trouxe nada sobre... Já quando... não vou falar disso porque é um cavalo a fazer sexo com um ser humano. Estranho. Os deuses nórdicos. Odin é o principal deus da mitologia nórdica, conhecido como pai de todos, e ele era o mais sábio dos deuses. Como deus supremo, Odin reinava sobre seu trono em Asgard. De lá, Além de ele ter era tudo em capaz de ouro. observar tudo o que acontecia nos mais diversos reinos da mitologia nórdica. Odin geralmente representado segurando sua lança e acompanhado por dois corvos, Hugin e Munin, e dois lobos, Gary e Frey. E para falar a verdade, o que mais venera as histórias nórdicas ou mitologia nórdicas são os vikings. Já vi uns livros que falavam sobre isso, porque eles basicamente tudo que acontecia com eles envolviam a mitologia nórdica sobre isso. Porque, por exemplo, quando na altura relampejava, eles diziam que era esse babaca mesmo. O deus possuía apenas um olho, o outro Thor. foi sacrificado em sua busca pela sabedoria. Além de ser considerado o deus da sabedoria, ele também era uma divindade da guerra e da morte. As almas daqueles que morreram com bravura nos campos de batalha eram trazidos pelas valquírias e recebidos por Odin no salão do Valhalla, onde ficariam até a chegada do Ragnarok. Frigga ocupa o papel de deusa-mãe na mitologia nórdica. Ela era esposa de Odin e por isso era reconhecida Que nem um Zeus e a sua esposa. Que ela é uma completa filho de uma... como uma figura de muita autoridade. A deusa era protetora dos lares, matrimônios e gestantes, muito similar à deusa Hera da mitologia grega. Frigga era uma figura doce e conciliadora, Ao e por isso contrário estava da constantemente mitologia buscando mediar conflitos, grega. e assim era considerada a deusa da paz. A rainha de Asgard também é ligada à previsão do futuro. Foi ela que ensinou os homens a prever o futuro por meio das runas. Mas seu poder profético lhe proporcionou a infelicidade de antever a morte de seu filho favorito. Frey é um deus Vanir, soberano do reino de Alfenheim, terra dos Elfos da Luz, e é considerado o deus da prosperidade e da fertilidade do solo. Ele e seus súditos, os Elfos, são responsáveis pelo crescimento e a prosperidade de todos os tipos de vegetais. Contudo, após a guerra entre os deuses das raças Aesir e Vanir, Frey teve que morar em Asgard para selar a paz entre os deuses. Frey é portador de artefatos fantásticos, como por exemplo, uma espada que anda luta de sozinha, javali? um cavalo capaz de ultrapassar qualquer obstáculo, um javali dourado, cujo brilho cegava os inimigos em batalha e espantava as trevas, além de um grande barco que poderia ser dobrado e guardado em seu bolso. Freya é a deusa do amor e da beleza na mitologia Leopardos, nórdica. cada um com os Assim animais como seu dele. irmão Frey, ela também é uma deusa Vanir da fertilidade, filha de Njord. A beleza da deusa era tanta que Freya era frequentemente objeto de disputas. Capaz de despertar a luxúria de qualquer um, não Mulher não é objeto. Mas quanto tempo? Até no passado mulher era discutida. Mulher não é objeto, babaca. foram Tem poucos os sentimentos. casos amorosos de Freya com outras divindades. A deusa também era líder das Valquírias, divindades menores que tinham como uma de suas responsabilidades buscar as almas dos mortos nos campos de batalha. Estes mortos eram divididos com Odin, que os levavam para o Valhalla, enquanto Freya levava sua porção para o palácio de Folkvang, onde seriam treinados para defender os palácios dos deuses. E por isso Freya também é uma das deusas ligadas à morte.
Thor, filho de Odin, é certamente o deus mais conhecido da mitologia nórdica. O deus do trovão era considerado o campeão dos deuses. Isso quer dizer que ele era o melhor guerreiro entre todos os deuses de Asgard, fazendo uso do martelo Mjolnir, que nunca errava seu alvo, e seu cinturão mágico, que lhe conferia uma força descomunal. Thor era praticamente invencível em combate. O deus é o defensor do mundo e dos homens. Ele era incansável na sua luta contra o mal, e por isso combatia ferozmente seus inimigos. Thor percorria o céu sobre sua carruagem puxada por bodes, e por onde passava cada um com animais dele. O barulho de seus trovões. O filho de Odin passou a ser semelhante ainda mais ao deus do cultuado sol durante a era viking. Devido à sua reputação marcial, o deus gozava de muito prestígio em uma sociedade guerreira. Sif. Sif era esposa de Thor e uma deusa ligada à fertilidade da terra e à colheita de cereais. Ela era conhecida por sua beleza e por um belíssimo cabelo dourado, composto por fios de ouro feito por anões. A deusa também é cultuada como uma deusa dos lares, mas apesar de sua imagem feminina, Sif também é uma guerreira formidável. A deusa apreciava a excelência nas artes marciais, assim privilegiava a técnica e a estratégia em combate, em ao contrário do detrimento ao Thor, uso é fight indiscriminado fight. da força bruta. Heimdall era um deus guardião, filho de 9 mães. Ele nunca dormia e sua função era defender a ponte Bifrost. Esta ponte tinha forma de arco-íris e ligava o reino de Asgard ao reino de Midgard, terra dos mortais. O deus possuía poderes premonitórios e uma visão e audição aguçadas, sendo capaz de ouvir a lã de uma ovelha crescendo. Heimdall anunciará a chegada do fim do mundo, soprando seu chifre Gjallarhorn, que poderá ser ouvido em qualquer lugar do universo, dando início ao Ragnarok. Ele é um dos patronos da humanidade e responsável pela criação das classes sociais, dividindo em Njalls, que são os nobres, os Skrulls, que são os homens livres, e os Trolls, que seriam servos e escravos. Tyr é o deus da guerra na mitologia Bombado, hein? nórdica, e nos primórdios era considerado o deus supremo do panteão nórdico, sendo posteriormente substituído por Odin. Em outras versões ele seria filho de Odin e Frigga. O deus também era ligado à justiça, sendo responsável por fazer que contratos e juramentos fossem cumpridos. Tyr era um guerreiro excelente e sempre lutava de forma honrada. Como deus da guerra, favorecia o lado dos mais justos, ou daqueles que lhe prestavam as devidas homenagens. O deus é normalmente representado sem uma das mãos, que foi sacrificada para que os demais deuses pudessem aprisionar o terrível lobo Fenrir. Uau, que sacrifício. Balder é um deus ligado à luz, à justiça e à sabedoria. Ele era o mais belo dos deuses, além de ser muito amável, e por isso ele era amado tanto pelos homens quanto pelos deuses. Balder semeava bondade e a paz por onde passava. O deus era filho de Odin e de sua esposa Frigga. Após um sonho, o deus prevê sua morte. Por ser o favorito dos deuses, sua mãe recorre a todas as divindades, animais e plantas que concordem em jamais causar nenhum mal a Balder. Assim, o deus passa a ser invulnerável. Loki, enciumado, descobre a única vulnerabilidade de Balder e trama sua morte. De novo. Hel é a deusa do mundo dos mortos nórdico, papel similar ao de Hades da mitologia grega. Pra falar a verdade, ela em mitologia também aparece. Foi quando a mulher de Zeus, ou a esposa de Zeus, foi procurar ela para alucinar o Hércules e aí assassinar sua esposa e seu filho. Seu reino fica nas profundezas de Niflheim e era guardado pelo cão de gelo de nome Garm. A deusa possuía uma aparência sinistra. Metade de seu corpo era como de uma mulher normal e a outra metade era igual a um cadáver em decomposição.
Em seu reino, a deusa era soberana e invencível. Assim, nenhum deus ousava desafiá-la. Dentro do reino dela, mas fora é pancada. Njord é um deus Vanir. Nada Ele é de a agressão contra a personificação dos mulher. mares e está associado aos ventos e à pesca. O deus foi casado com a gigante Skadi, a deusa do inverno, com quem gerou os deuses Frey e Freya. Contudo, o casamento entre os dois fracassou, e devido ao fato dos escandinavos dependerem dos mares para sua sobrevivência, Njord passou a ser um deus muito cultuado. Casamento Loki fracassado. é o famoso deus da trapaça e da travessura. É, Apesar o palhaço. de viver em Asgard, ele é filho de gigantes do gelo de Jotunheim. Entre suas principais habilidades está o poder de assumir as mais diversas formas. O deus é um grande estrategista, mas na maior parte das vezes ele usa Tem sua trapaça. inteligência superior apenas para satisfazer seu próprio ego. Contudo, os demais deuses de Asgard por diversas vezes Lindo. fizeram uso de sua habilidade para resolver os mais diversos problemas. Loki frequentemente está fazendo travessuras e Cortando a pregando peças mulher nos do- deuses. Por isso, seus mitos, em grande parte, É, esse relacionamento aí. Ele foi abusado por um cavalo. E depois virou mãe, pai de tem um um... caráter cômico. O deus vive se envolvendo em confusões e aventuras com grande parte dos deuses, em especial com Thor, que tem por ele um apreço especial. Apesar de brincalhão, o deus também tem um lado realmente maligno. Ele será responsável por liderar as forças do mal durante o Ragnarok. Tem continuação? Tem sim, eu vou adorar ver. Ô Malton, nos vemos num próximo vídeo. Você já sabe que a tua vida é bem mais A importante. mitologia nórdica é É melhor repleta que eu de pare histórias por aqui. fantásticas. Antes que eu decida continuar e vocês não vão ter mais fim. Tchau.